que os judeus não aceitam Jesus de Nazaré, o carpinteiro, filho de José, como o Messias esperado por Israel. Na verdade, nós sabemos que Israel, na época de Cristo, estava subjugada pelo domínio do Império Romano. Israel esperava o Messias para vir desfazer todo esse reinado e implantar o seu reino, que, segundo as profecias bíblicas, duraria para sempre. Uma das coisas principais que nos chama a atenção é que o judeu, ele não aceita ninguém como intermediário entre eles e Deus. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o texto chama a atenção de Israel para servir a um só Deus e fala: o Senhor é o único Deus. Então, para o judaísmo, o único Deus é o Yahvé dos hebreus. É o Yahvé dos hebreus. E na verdade, nós entendemos que o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da Torá dos judeus. Então, se eu fosse comentar aqui as razões pelo qual Israel ou os judeus não aceitaram, não receberam Jesus como Messias, eu vou ter várias razões e vários motivos aqui. Porém, o que nós precisamos salientar, fazer se entender, é que na época de Jesus, muitos dos judeus se converteram. Isso está registrado na Bíblia. E até nos dias de hoje nós temos conhecimento de que muitos aderiram e entenderam a graça de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, o judeu não aceita intermediário. Se você for ler João capítulo 1, Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 1, se você ler o versículo 11 e 12, você vai ver que está escrito: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, adquiriram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que nós entendemos aqui? Veio para o que eram seus. Seus aponta para Israel, para a nação escolhida. Mas todos quanto receberam, todos, aponta para os gentios, aponta para nós, aponta para a igreja, aponta para você. Quando nós lemos aquele texto que fala sobre a mulher cananeia e observamos Jesus falando que não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, a Bíblia está abrindo o leque para o nosso entendimento acerca da salvação, que primeiramente veio para Israel. Sim, a promessa era para Israel e se estendeu até nós. Quando ele fala dos filhos ali, em Mateus 15, versículo 21 em diante, Jesus estava falando de Israel. Cachorrinho ali era um apelido, vou usar essa palavra, para os gentios naquela época. O que nós entendemos é que existem profecias bíblicas que falam, são várias profecias que falam acerca do Messias. Existe profecia que fala que quando o Messias vier, o terceiro templo seria reconstruído. E se você ler Ezequiel capítulo 37, você lê o versículo 26 até o versículo 28, você vai ver uma dessas profecias que fala acerca da reconstrução do templo em Jerusalém. Templo esse que hoje está ali construída no lugar, uma mesquita, aonde os muçulmanos ali adoram, ali eles servem, eles cultuam ali. Então, nós que servimos a Deus em Cristo Jesus de Nazaré, nós sabemos que essa profecia se cumprirá após o arrebatamento da igreja, após os anos de tribulação, onde será estabelecido
o milênio, mas como a aula aqui, o assunto aqui é acerca do Messias que foi rejeitado, então esse é assunto para um outro vídeo. Porém, nós cremos baseado na Bíblia, nós cremos com respaldo na Bíblia. Uma outra profecia é a profecia de que com a vinda do Messias a morte cessará, a paz reinará por toda a humanidade. E o que nós entendemos é que eles não creem no nosso Jesus, porque o nosso Jesus morreu. Porém, o mesmo Jesus que morreu foi o Jesus que ressuscitou, está vivo hoje, reinando. O reino que eles esperam que seja estabelecido, já foi estabelecido dentro de cada um de nós. O reino de Deus está aqui, agora, hoje. Então, se você ler o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, examinar o versículo 44 em diante, eu não vou ler versículos bíblicos aqui, porém eu vou colocar na edição aqui para você dar uma olhada, para o vídeo não ficar muito extenso. Porém, eles dizem, se o Messias veio e a profecia diz que toda a morte cessará com a vinda do Messias, por que o Messias de vocês morreram? O nosso Messias morreu, porém ele ressuscitou, está vivo e prova que está vivo. Quando você observa na manifestação de um demônio e você usa o poder do nome de Jesus, você observa que o demônio obedece, sai daquele corpo, provando assim de que Jesus está vivo e tem poder e autoridade. E é o Messias, sim, que foi esperado por Israel e foi rejeitado por aqueles que eram seus. Mais uma razão pelo qual os judeus não aceitam Jesus é a questão da união de todas as nações, a paz mundial, que está lá em Zacarias capítulo 14. Se você observar ali, Zacarias 14, ler o capítulo todo com tranquilidade e calma, você vai ver que o texto fala acerca da segunda vinda de Cristo em glória, aonde o texto diz que ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se abrirá, o texto fala que correrão rios de água viva, vai ser naquele momento que o Messias rejeitado será reconhecido por Israel. Aquele que veio e não foi reconhecido, será reconhecido nesse momento. O que chama a atenção é saber que Israel, parece-me que esperava um rei montado em um cavalo branco, vestido em vestes reais, com uma coroa de ouro na cabeça, um cetro na mão, e que jogasse por terra o governo de Roma, de uma vez por todas, matasse todo mundo, acabasse com tudo, estabelecesse seu trono e sentasse ali para reinar. Quando Israel viu o Messias que nasceu, uma manjedoura, filho de um carpinteiro, e andando no meio de pecadores, isso criou uma barreira e fez com que muitos deles não acreditassem em Cristo como o Messias esperado. Porém, nós acreditamos e temos base bíblica para isso. Outra razão pelo qual os judeus não creem no nosso Jesus, para encerrar o vídeo, é o retorno de todos os judeus para Israel. O retorno dos judeus para Israel seria a confirmação de que verdadeiramente o Messias chegou e estabeleceu o seu reino. Deu para entender aí? Deu para pegar aí pelo menos uma noção básica de qual os principais motivos, a principal razão ou razões pelo qual os judeus não aceitam Jesus Cristo de Nazaré, o filho de José, como o Messias esperado?